T-bone steak, a moda brasileira, com batata abóbora. Um corte bonito e fácil de fazer. Mais fino, já está pronto, dourado dos dois lados. Então vamos, né? Vamos cortar ele com uma batata abóbora e vai ficar simplesmente sensacional. Onde é que a faca vai pegar? Ó, que ele é chamado de T-bone porque ele tem aqui um osso em T. Ó. Ao viajarmos pelo mundo, quando vamos ao restaurante comer um steak, comer uma carne, normalmente nos oferecem T-bone steak, que é o corte que eu vou fazer agora, que tem um formato em T do osso. A gente vira ele e faz o formato em T. Pois no Brasil não tem nome, seria o contrafilé com o filé mignon com osso. Mas ainda chamamos de T-bone steak, que é o nome que tem, né? E é o corte que eu vou fazer hoje. Mas você sabe, né? De uma forma diferente. Então, vivente, acompanha até o final, que esse vai ser um baita vídeo. Todo corte que pega o contrafilé com o filé mignon até uma certa parte, porque tem um momento que o filé mignon diminui aqui, pessoal. O filé mignon diminui, ó. Ele vai diminuindo, né? Então, ó, daqui pra cá, praticamente, ó, como ele fica pequenininho, já não é mais T-bone. Ninguém quer comprar um T-bone com pouco filé mignon, e sim com bastante, né? Então, o T-bone vai mais ou menos até aqui assim, ó, onde ainda tem um volume de filé mignon. Depois é descarte, não adianta, tá? E na Itália, desde o primeiro pedaço aqui até aqui também, é chamado de bisteca alla fiorentina, tá? Então, vamos continuar aqui fazendo esse corte, tá? Eu vou fatiar ele de uma maneira que não fique nem muito grosso e nem muito fino, tá? Tinha marcado mais ou menos aqui, ó. Já encontrei um osso, tá? Então, segue a faca e vou... Ó, tá pegando osso direto, tá? Então eu vou fazer dois mais grossos aqui e dois mais finos. Vamos ver onde é que a faca vai pegar, ó. Aqui a faca não pegou nada. Aqui dá pra seguir também, ó. E nesse momento, né, assim como os italianos fazem, depois de marcar na faca, que a antiga escola de açougueiros nos ensina que primeiro marca com a faca e depois com o cutelo, ou com a serra, o que tiver, aqui já trancou. Então nesse momento eu posso pegar ou a serra ou o cutelo. Como é um osso fininho, eu vou pegar a serra. O osso fininho eu corto com a serra e o mais grosso eu pego o cutelo, tá? Já foi. Vamos aqui marcar. E eu fiz um T-bone bem fininho, que não é de costume, e dois mais grossos. Eu quero aqui o do meio, tá? Vou fazer mais um. Esse aqui também ficou nem tão grosso, nem tão fino. Se tiver um ossinho fininho aqui no meio, já corta. Não tem. Aqui, só lá embaixo. E aqui só lá embaixo também. Então agora é claro que eu vou pegar o cutelo, né? Então, o cutelo, né? Aquela ferramenta que ajuda muito. E aqui foi até onde a serra podia ir. Até continuar com a serra, né? Mas o bonito agora aqui realmente é o cutelo. Bota a carne pra cá aí. E tchá! Aqui já saiu um. Agora vamos pro outro. Dois. Esse aqui é muito fino, gente. Então aqui eu vou usar a serra. Muito fininho. Se for fazendo cutelo, não vou conseguir. Espera aí.
Também não estou dentro de um açougue, no açougue tudo é mais fácil, né? E depois de ter feito aquele monte de cortes, usar a serra, usar o cutelo, eu fiz um T-bone um pouquinho mais grosso, um menos e um bem fino. Que esse aqui, pessoal, tem o corte de T-bone. Mas não dá para considerar porque no Brasil a gente chama isso aqui de bisteca, a chuletinha. Então esse aqui vai ser descartado na hora de assar, tá? Este daqui, ó, que é praticamente a largura boa. Chama de 2 dedos, tá? 2 dedos mais largos que os meus, né? Mas é isso aqui, ó. E aí fica um corte bonito e fácil de fazer. Por que que ele é chamado de T-bone? Porque ele tem aqui um osso em T, ó, a parte de baixo e a parte de cima. E lembra aquele vídeo lá que eu fiz do Porterhouse? É muito parecido. Porém aqui eu só tenho 2 cortes, que é o contrafilé e o filé mignon. Dos 2 lados. E no Porterhouse nós temos 3 cortes, filé mignon, contrafilé e alcatra. Essa é a grande diferença entre os 2 cortes, um do lado do outro, mas tem esta grande diferença. Um tem o alcatra e o outro não. E os assados praticamente quase iguais, só que normalmente o Porterhouse ele é maior, mais robusto, porque ele é a primeira parte que sai, então ele fica maior, mais cheio de carne. E, né, para muitos, ele é o mais saboroso. E, pessoal, nós estamos na época aqui no Rio Grande do Sul de uma batata que a gente gosta muito, que ela é muito doce. E é chamada de batata abóbora pela cor dela por dentro. Ó. Ela é muito amarela. Então, normalmente aqui a gente faz assim, ó. E para comer, sim, com carnes assadas. Aqui também temos a tradição de comer, né, churrasco com doce, que é com cuca ou essa batata aqui, tá? Então ela vai pro fogo assim, aliás, fogo, ela vai ao ladinho da brasa, ela vou virando ela para ela assar, tá? E depois de pronta, na hora de comer, ela fica bem macia e doce, mas muito doce. E aí, para complementar, para completar esse T-bone steak. E aqui, se eu quiser fazer ainda mais um carinho nessa carne, deixar ela melhor ainda, eu posso tirar esta parte do nervinho do contrafilé aqui, ó, que é bem fácil. Calça a carne assim, pega sempre a sua faca de preferência que corta muito. Eu gosto de usar as minhas Dix e as também de uso de cabo de madeira, que são também as da Marcelo Bolinha, que é tudo feito com muito cuidado, e aço Sandvik, que é um aço sueco, que tem um dos melhores aços para fazer facas do mundo, tá? Que tem que ter faca boa, né, gente? Não adianta ter faca mais ou menos. Faca a gente não compra todo dia, então tem que ter faca boa. Essas hooks também tem lá no site, tá? marcelobolinha.com.br, é da FDIC, é alemã. Tira aqui então a parte do nervinho e agora ficou muito, mas muito melhor para assar esse corte. E essa daqui eu vou usar sal direto, ó, sal triturado direto, tá? Como se fosse simplesmente aquele churrasco, que eu boto o sal antes e já era. E pessoal, tem muita mimimi aí na internet, né? Ah, sal antes, sal depois, sal durante, sal de barriga, sal grosso, sal fino. Gente, existem inúmeras técnicas, inúmeras técnicas, inúmeras tradições. E com tradição a gente não se mexe. A tradição do churrasco é com sal grosso, ok? Eu gosto do sal triturado, tem gente que gosta de sal fino. Colocar o sal antes, durante ou depois é da pessoa, é o gosto. Eu particularmente sinto que a carne com sal antes, eu tenho um gosto de assado com uma carne salgada. Sal depois para mim não funciona, eu não gosto. Eu acho diferente, para mim é sal em cima da carne, não acho legal. Então eu faço assim. Então cada um na sua, tá? E não existe o certo, existe o bem feito, tá? Não se fala mais, tá bom? Vamos botar no fogo?
botar no fogo tanto a batata quanto o tibone. Então esse tibone agora vai na grelha também chamada de grelha de canaleta, que é a grelha mais conhecida como grelha argentina, que é um modelo muito legal, que ela encaixa aqui, ó. Encaixou aqui, coletor de gordura também encaixa aqui e temos uma grelha inclinada de aço 304. Tá, Vivente? Lá no site marcelobolinha.com.br. E vai o tibone para a grelha. E em pé também, né, Vivente? Para assar primeiro a parte de baixo e depois aqui e o outro lado. E o tibone ficou pronto, gente. Aliás, tem que cuidar para não, né? Ó, olha essa grelha aqui, para quem gosta de grelha assim, em canaleta, ó. Toda a gordura que escorreu aqui dentro da canaleta, gente, ó. E esta grelha aqui, vocês vão ver que tá coletando toda a gordura aqui, ó, tá? Particularmente é para quem gosta. Eu já sou mais grosso, eu gosto daquela de ferro redondinho mesmo, tá? Mas vejo que tem muita gente que tem interesse numa grelha assim. E eu fiz aqui esse tibone mais fino, já tá pronto, dourado dos dois lados. Então vamos, né? Vamos cortar ele com a batata abóbora, que vai ficar simplesmente sensacional. Não esqueçam que eu assei a tal batata abóbora, né, gente? Olha que coisa mais linda isso. Olha a cor, pessoal. Por isso que ela é chamada de batata abóbora, tá? E é doce, 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 tá? Coloca no papel alumínio e pode fazer umas 2 voltas no papel alumínio na batata e joga em cima da brasa, tá? Que ela fica dessa forma, cria casquinha e por dentro, tá? E vamos nos deliciar com um bom vinho também. Então, tá tudo de bom aqui, né? Vamos tirar então o contrafilé. Esse eu fiz um pouquinho mal passado, tá? Não aquele mal passadão, mas sim um pouquinho menos. No outro vídeo do Porterhouse, eu fiz ele já quase mais pro lado assim do ao ponto, mais um gosto brasileiro, né? Mas na realidade o brasileiro tem todos os gostos, né? Gosta do mal passado, gosta do ao ponto menos e inúmeros pontos aí que a gente tem. Fala que é o ponto molhado, fala que é o ponto... Deixa eu tirar outro pra vocês verem o que tá acontecendo aqui, ó. E aqui, gente, ó. Esse eu chamo de ponto molhado, ó. Olha ali, gente, ó, como ele tá molhado. Ou seja, o contrafilé. E não esqueçam, né? O contrafilé não pode ser mais passado que isso, senão ele acaba ficando duro. E aí carne dura ninguém merece, gente. Animal de qualidade com carne dura ninguém merece. Então, coloca o osso aqui também. Ficou meio esculhambado, mas tá bom demais. E aqui o filé mignon. Ponto molhado também. O que não é aceito em muitos lugares. O pessoal quer mais cru, mais mal passado, tá? Mas eu tô indo aqui mais pra massa, né? Que gosta desse churrasco brasileiro assim. E a abóbora. Que abóbora? E a batata abóbora, olha como ela é macia, gente, olha aqui. Já sai quase um purê daqui, ó. Eu vou tirar um pedação. Oh! E aí aqui funciona assim, né, gente? Vamos lá. Vou pegar outra faca que não tá suja aqui. E vamos fazer assim, vou pegar esse pedacinho do filé mignon
colocar um pouquinho da abóbora em cima, da batata, e é assim que vai, ó. E para acompanhar, né, aquele cabernet da Santa Colina. Aí sim fica simplesmente demais. Vamos experimentar então. Bom apetite por aí, porque aqui tá nota 10. Realmente é diferente. Realmente é diferente. Não precisa nem fazer o purê, tá pronto já. T-bone steak, a moda brasileira, com batata, abóbora e cabernet. E, gente, se na tua cidade tiver essa batata, experimenta. Muitas pessoas ainda não conhecem ou nem querem experimentar, porque ela tem essa cor aqui, tá? Mas para quem gosta de bom purê, com uma batata diferente, né? E doce, aconselho vocês a experimentarem, porque simplesmente fica bom, mas muito bom. Sobre a gordurinha, brasa nela. E, gente, faz o seguinte, se gostou desse assado, coloca nos comentários aí. Se tem algum assado que aqui no canal tu queira que eu faça, pega e também coloca nos comentários, porque a cabeça aqui já está acabando, né, toda o universo de tantos assados que eu já fiz, né. Mas coloca aí, vamos ver se eu não fiz algum, e eu pego e faço esse assado que tu vai pedir para mim. Um abraço gaúcho e até o próximo sábado.